Glória a Deus. Vamos continuar com o tema Kairós, discernindo os tempos proféticos, aonde nós paramos, Mateus 28, 18. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos a partir dali. Antes disso, vamos fazer mais uma oração, Diácono Bruno, pela palavra, pelos nossos corações, para que Deus opere em nossas vidas nessa noite, mais uma vez. Você está com a tua Bíblia aí aberta em Mateus 28, 18? Vamos fazer mais essa oração junto com o irmão Diácono Bruno. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, te agradecemos por essa palavra, Senhor, que o Senhor fez, Senhor, antes de ir para o céu, Senhor, na casa do seu Pai, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, que a gente pode vir para a casa do Senhor, orar, buscar o Senhor, mas vendo essa palavra, Senhor, toca todo mundo, Senhor, porque o Senhor que está falando, Senhor, quando a gente lê, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui, Senhor, ajudando a gente, Senhor, indo para o caminho de Deus, Senhor, porque a gente estamos no caminho de Deus, a gente nunca vamos desviar desse caminho, Senhor. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor, que eu te peço teu meu pedido, amém. Amém, glória a Deus. Amém. Mateus 28, 18, amém, queridos? 28, 18 de Mateus. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Sente-se, meus amados queridos irmãos. Amados, nós estamos fisicamente aqui no Cronos, que é essas 24 horas, esse relógio aí, ó. Agora 8h27 da noite. O Cronos é o tempo e espaço que nós estamos. Mas o Senhor Deus está no Kairós, Ele está no eterno. A Bíblia diz que quando Jesus falou está consumado, depois Ele ascendeu aos céus e sentou à direita de Deus Pai. A direita de Deus Pai é sinal de autoridade. E quando alguém se assenta, quando um rei se assenta, significa que tudo está bem. Um rei, quando fala, ele fala como quem tem autoridade. Jesus é chamado de Rei dos Reis. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos reis e sacerdotes do Senhor. Somos chamados por Deus como embaixadores do céu para estar nessa terra, para falar em nome do Senhor. Como Jesus foi enviado, Ele nos enviou. Ele disse: ide, curai os enfermos, expulsai demônios, consolai os tristes. Se você pôr a mão sobre a pessoa, ela vai ficar cheia do Espírito Santo. No Kairós de Deus, tudo está consumado. Sabe, amados, em Hebreus 4 diz que aqueles que creem também estão assentados no descanso das obras. Veja, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, que eu e você estamos assentados com o Senhor lá no céu. Se você abrir a sua Bíblia, Efésios 2, 6, diz que Deus nos assentou junto com o Senhor Jesus lá no trono. Então o teu espírito, o verdadeiro eu, está lá no céu. O teu corpo está aqui na terra, mas o teu espírito está no eterno, está no Kairós. Efésios 2,6 diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. No Kairós de Deus que nós devemos habitar, e habitamos, é o seguinte: no Kairós de Deus todos os enfermos já foram curados. No Kairós de Deus, irmãos, todos os problemas foram resolvidos na cruz. E nós, como embaixadores celestiais, olhamos a pessoa ali doente na cama. No Cronos ela está doente, mas no Kairós de Deus ela já está curada. E nós chegamos do céu, do tempo profético de Deus, discernindo que Jesus já curou todos os enfermos, amém, irmãos? E colocamos a mão e dizemos: a vida que está em Deus está em mim. E como ressurretos dentre os mortos, irmãos, e como vivo, como o corpo de Cristo, nós colocamos a mão no enfermo e dizemos: em nome de Jesus, seja curado. A Bíblia diz, amados, em Atos 1,8, que o Senhor falou assim: eis aí que eu vou derramar poder sobre vocês. Vocês vão receber poder. Atos 1,8. Já em Atos 3, sabe o que Pedro diz?
Pedro e João chegam diante de um aleijado, e Pedro e João dizem assim: o Senhor falou que eu recebi poder? Então ele diz em Atos 3, o que eu recebi, isso também te entrego, em nome de Jesus, levanta e anda. Se Deus diz que nós somos em Cristo, nós somos, irmãos. Se Ele diz que nós podemos, nós podemos, e se Ele diz que nós temos, nós temos. Se olhamos no visível, não vemos isto, mas podemos ver na Bíblia, e podemos ver nas regiões celestes. Olha só, no eterno, você é próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. É o que a Bíblia diz que você é em Cristo. Mas no Cronos, aqui olhando na terra, irmão, você pode estar desempregado, passando por alguma infecção, uma batalha na família. Só que nós não vivemos por vista. 2 Coríntios 5,7 diz assim: não vivemos por vista, vivemos por fé. A fé é o seguinte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que você e eu já vencemos o pecado, que o pecado está debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que eu e você somos livres, e que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Discernir os tempos proféticos é compreender que nós somos da era vindoura. Sabe, amados, nós estamos no eterno. Nós não pertencemos a essa era onde o inimigo, que é o desse século, toca. Não, nós somos do céu, e nós estamos aqui nessa terra como enviados de Deus, na força de Deus, na sabedoria de Deus e no tempo de Deus, que é o Kairós de Deus. Jesus olhava o aleijado e dizia assim: eu não te fiz assim, eu fiz você para andar, não para se arrastar. Veja, e ele trazia o original, porque Adão e Eva colocou nós debaixo de certo sofrimento, mas Jesus veio e disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas agora, irmão, Jesus está lá no céu, e Ele conta comigo e com você. Nós somos o corpo de Cristo. Olha o que diz aqui, abra sua Bíblia por favor, no Evangelho de João, capítulo 14, página 908, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, tá bom? Ali ele diz no 16 que ele vai enviar o Consolador que nunca nos deixará. João 14, aí no 17 ele diz assim, ó irmãos, João 14, 17, né? É o Espírito da verdade, o mundo não o pode receber, por quê? Porque não o vê, porque não tem olhos nem ouvidos espirituais para ver. O homem carnal, ele fala assim: mostra Deus para mim, eu quero ver, porque ele quer ver com esses olhos aqui, ó. Mas nós que somos espirituais, nós vemos Deus no Espírito, pela fé. Eles, o mundo não pode receber, porque não vê. Aí ele diz assim: enquanto eu estou aqui nesse corpo de carne, ele diz assim, ele está com vocês, está com vocês, mas ele estará dentro de vocês. Veja nesse versículo, ele estará em vós. Como diz Colossenses 27, Cristo em nós, esperança da glória. A presença do Senhor, a vida do Senhor está dentro de mim e de você, no nosso espírito. O Kairós de Deus é o seguinte, amados: tudo que você está enfrentando, Jesus já venceu. É uma coisa interessante o Cronos, irmãos, porque às vezes no Cronos você tem que esperar para a coisa aparecer, não é assim? Mas no Kairós já aconteceu, e nós falamos como quem já recebeu. Lá em Marcos 11, 23, 24 diz assim: quando Jesus falou com a figueira, depois no outro dia eles olharam, a figueira tinha secado ali desde a raiz, né? Aí disseram, mas que coisa? Ele falou: ei, se você disser e não duvidar, o que você disser será como você diz. E ele diz assim, ó: tudo que você pedindo, crendo que já recebeu, te será dado. Olha que coisa interessante o Cronos e o Kairós. Se você crê que já recebeu e falar como quem já recebeu, aí vai aparecer no visível. É o que diz ali. Se você crer e disser, durante algum tempo Abraão dizia, eu sou pai de uma multidão, mas no visível, no Cronos, o que ele tinha? Não tinha filhos. Mas Jesus, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele chega diante de Lázaro, morto de 3 dias,
E ele diz assim: Lázaro, sai para fora. Veja, Jesus ele ignora a doença, o problema, o demônio, todo o mal, porque ele é maior. Então quando ele fala, ele joga luz nas trevas e as trevas saem. Você chega numa pessoa, ela está passando uma depressão, mas Jesus já libertou todos os cativos. E a unção da libertação está em quem? Em mim e você. Ele diz: eu já venci, portanto vão, porque eu já venci. Ele diz em João 16:33, no mundo você vai passar por aflição, mas tenha muito bom ânimo, porque eu já venci. Tudo que você está enfrentando, Jesus já venceu. Portanto, você olha ali o gigante, irmão, no Cronos, ele está em pé. Se olha ali, ele está em pé. Mas se você crer que ele já caiu, que Jesus já derrubou, amém, irmãos? A Bíblia diz que já, e você falar, você está caído, ele cai. A hora que você crer e dizer, em Romanos 10:9-10 diz: se com o teu coração crer e com a tua boca disser, será assim. A Bíblia diz, amados, em 2 Coríntios 4:13, temos esse mesmo espírito de fé, por isso falamos. Pega a tua Bíblia por gentileza, 2 Coríntios 4:13, página 975. 2 Coríntios 4:13. Eu creio, por isso eu falo. Irmãos, nós falamos do Kairós. Nós falamos não para que aquilo aconteça, nós falamos porque isso já aconteceu na cruz. Jesus salvou a tua família na cruz, irmãos. 2 Coríntios 4:13. Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Falamos o que, irmãos? Do problema? Não, nós falamos a palavra. Você está ali com uma dor nas costas, aí você abre a Bíblia em Isaías 53. Aí Isaías 53, versículo 4 e 5 diz assim, que Jesus já levou todas as nossas dores. Aí você olha no corpo, a dor está ali. Aí você olha na Bíblia, Jesus já levou a dor. Aí você olha no corpo, a dor está ali. Aí você olha na Bíblia, Jesus já levou a dor. Agora você tem que escolher. Agora você tem que escolher. No Cronos, a dor está ali, mas no Kairós, Jesus já levou tuas dores. Se você pender para a palavra, já, ó, está sentindo a dor no corpo, mas lá Jesus já levou a dor. Agora você vai confessar a circunstância ou a palavra. Se você crê que Jesus já te curou e falar, em nome de Jesus sai porque eu estou curado, a dor vai ter que obedecer. Porque quem é mais forte, irmãos? A palavra ou a dor? É a palavra. Jesus é a palavra. Portanto, a palavra de Deus, ela é luz, e aonde ela for dita, lançada, ela destrói o mal. A palavra de Deus é Jesus, aonde ele toca, diz a Bíblia em Ezequiel 47:7, aonde o rio de Deus passar, essas águas tocarem, tudo sarará. Deus nessa noite quer sarar nossas emoções, nossas memórias, nossa maneira de pensar, falar, sentir e reagir. Porque nós não somos escravos do pecado, nós somos livres, irmãos. Se o Filho vos libertar, quem crê que Jesus te libertou lá na cruz do Calvário? Quem crê que você é livre? Irmãos, quando Deus enviou 12 príncipes, 10 deles disseram, nós somos gafanhotos. Eles se viam como gafanhotos, lá em Números 14. Mas 2 deles, Josué e Caleb, disseram, Deus está conosco, nós podemos, Deus prometeu, nós temos capacidade. E Deus disse assim, só Josué e Caleb creram e confessaram a minha palavra, por isso eles entraram na terra. E aqueles que disseram, nós não podemos, não tem jeito, isso é mais forte do que eu, então será como você diz, e eles morreram no deserto. Portanto, irmãos, a fé, ela deve ser semeada, porque veja bem, a fé sem obras é morta. E a palavra é considerada semente. Ora, se a fé sem obras é morta, como que você pode guerrear se a espada é a palavra? A espada de Deus é a palavra. Qual a única maneira de você guerrear com Satanás? Dizendo. Como é que Jesus venceu Satanás no deserto? Dizendo, está escrito. Veja, a palavra em Apocalipse sai da boca do Senhor Jesus, é a espada. A espada do Espírito é a palavra. Quem é que destrói o diabo, irmãos? Quem é que destrói todo o mal? A palavra.
Veja o que diz aqui, queridos, em 3 João, lá no final da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, né? 3 João, é um pouquinho antes de Apocalipse. Tem Judas e antes de Judas vem 3 João. Versículo 4. Diz que Deus não tem maior alegria. 3 João, versículo 4. Diz assim, ó, versículo 4: não tenho maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. Tá? Ó, não é evangelho de João não, tá, irmãos? Não é o evangelho de João não. É a terceira carta de João, lá no final da Bíblia. Lá no final da Bíblia tem Apocalipse, antes tem Judas, antes tem 3 João. 3 João, versículo 4, Deus diz assim: não tenho maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. E o que é a verdade, irmãos? João 17 diz: a tua palavra é a verdade. A verdade, irmãos, não é a dor, a verdade é a cura. A verdade não é a dívida, a verdade é o seguinte, 2 Coríntios 9:8, diz que Deus diz assim: você vai ter sempre de sobra para as boas obras. Em 2 Coríntios 8:9, Jesus disse que Ele se fez pobre para levar a pobreza, para que eu e você sejamos prósperos. Para quê? Para amar o dinheiro, por avareza? Não, para as boas obras, para repartir com o necessitado. Deus quer que você seja capaz de fazer boas obras. Por exemplo, uma boa obra: alguém está doente, você vai lá e cura o enfermo, em nome de Jesus. Jesus diz: em meu nome curarão enfermos. Diz: em nome de Jesus, a doença sai. Isso é uma boa obra. Jesus disse: eu estou fazendo uma boa obra, porque essa mulher está encurvada, o demônio está na coluna dela, eu orei e ela foi curada. Isso é uma boa obra, curar enfermos. E uma boa obra é o que, irmãos? A pessoa está com a luz cortada, sem cesta básica, você ter o dinheiro para ajudar a pessoa. Isso é uma boa obra. Deus não quer que você seja uma pessoa que só tenha obras espirituais. Deus quer que você seja próspero para poder fazer obras também sociais. Amém, irmãos? Dar uma roupa para quem precisa, dar um par de calçado para quem precisa. Então Deus quer que você esteja preparado para toda boa obra. Está endemoniado? Vai ser liberto. Está doente? Vai ser curado. Está passando necessidade? Eu posso te ajudar. Quem crê que essa unção está sobre a sua vida? Amém? Então muitas pessoas, elas amam o dinheiro, a mamon, e elas acumulam para vaidade, para ostentar. Isso é pecado. Agora, quando Deus prospera uma pessoa humilde, para ela ajudar quem está sofrendo, porque, irmãos, o dinheiro na mão de uma pessoa orgulhosa é só para ostentar, mas o dinheiro na mão de um servo de Deus é só para fazer boas obras, porque tudo que é de bom a pessoa quer fazer, ela quer ajudar. Então Deus, Ele quer que você não seja deficiente em nada. Por isso Ele morreu e Ele levou tudo aquilo que te impede de ser um canal de bênção. Escute, as pessoas precisam de sabedoria, está na sua vida. Em 1 Coríntios 1:30 diz que Cristo é a sabedoria de Deus que está em mim e você. Aonde que está a sabedoria? Em Cristo. Cristo é a sabedoria. Onde é que Cristo está, irmãos? No nosso coração. Portanto, toda a resposta para qualquer pergunta de qualquer pessoa nesse planeta, a resposta está em você. Por quê? Porque em você está Cristo. A cura para todos os enfermos está onde, irmãos? Nas suas mãos, porque Cristo está na tua vida e Ele flui através de você. Você é um vaso de barro, nós não fazemos nada, é Jesus que faz. Nós somos canais, mas nós somos canais, nós somos o corpo de Cristo. Então, nessa cidade, o diabo está matando, roubando e destruindo. E vemos no Cronos o que? O diabo matando, roubando e destruindo. Mas no Kairos de Deus, nós viemos do céu e chegamos aqui e dizemos assim: Cristo já venceu tudo isso, por isso agora eu vou destruir este mal. Olha que coisa interessante, irmãos. Se você puder abrir sua Bíblia em Deuteronômio, Deuteronômio é lá no começo da Bíblia, tá? É o 5º livro. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, tá? Depois vem Deuteronômio, tá bom? É o 5º livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio 33, tá? O Bruno está com a Bíblia igual, né? Página 182, tá? 182. Deuteronômio 33, versículo 27. Nesse versículo, Deuteronômio 33, 27, os irmãos estão encontrando, né? Deuteronômio 33, 27, Deus diz assim, pastor Daniel: eu destruí o inimigo. Agora vai lá
e destrói-o. Interessante, né? Ué, mas você já destruiu, para que eu destruir? Seja feita a sua vontade na terra como nos céus. Deus não disse assim: eu tenho entregue Jericó para vocês. E Jericó estava fechado, os muros altos, sabe, Luiz Henrique? Muro alto assim, ninguém podia. Era tão alta as muralhas de Jericó que eles faziam corrida de biga. Era algo era inexpugnável, ninguém podia entrar em Jericó. E Deus diz assim: eis aí que tenho te dado Jericó. Deus, o Senhor deu? Aí eles olharam assim, veja como é o Cronos e o Kairos. Quando Deus fala, já aconteceu, amém, irmãos? Deus falou, Deus já via Jericó caída, mas quem passasse lá falava assim: caiu não. Aí está a fé, irmão, a fé vê o que Deus diz. Aí Deus diz: eu dei Jericó, agora vai lá e toma. Ué, você já me deu, para que tomar? Aí eles rodearam Jericó e gritaram, a Jericó caiu. Depois ele diz assim para Josué: olha, eu tenho te dado todos os reinos aí, todos esses reinos, toda a cidade é tua, vai lá e luta com os gigantes. Ué, você já me deu, para que eu vou lutar? Está vendo? Deus dá, mas quem toma posse é eu e você. Deus já curou enfermos, irmãos, mas agora diz: vai lá e cura enfermos. Está vendo? É ligar na terra, irmão, é concordar, é dizer a mesma coisa. É dizer a mesma coisa. Quando Deus diz para Ezequiel: eu posso fazer um grande exército? Lá em Ezequiel 37, Ezequiel falou assim: o senhor que sabe? Ele falou: então fala. E ele assim: e quando eu falei, conforme o Senhor falou comigo, os ossos se juntaram. Quando Deus falou com o profeta, não aconteceu nada. Quando Deus falou com o profeta, não aconteceu nada. Mas quando o profeta falou com os ossos, aconteceu. Está vendo? Jesus fala com você: em meu nome curarão enfermos. Por causa que Deus falou isso com você na Bíblia, todos os enfermos vão ser curados? Não. Ele já curou todos os enfermos? Já. E ele fala para você: eu já curei todos os enfermos, ô irmão. Já curei todos os enfermos. E ele diz: vão e cure os enfermos. Aí você fala: mas quando é que isso vai acontecer? Quando você pôr as mãos e disser: em nome de Jesus. Amém? Está vendo? É a hora que você liga na terra o que já foi ligado no céu. As pessoas vão lastimar a doença, vão ter pena da pessoa. Elas vão olhar e dizer: está desenganado, não tem jeito. Tadinho, está sofrendo. Então as pessoas que estão no Cronos só vê a doença. Mas quem embaixador celestial está no Kairos de Deus, chega e diz assim: eu tenho boas notícias, Jesus já te curou, e se eu colocar a mão sobre você, a vida de Deus está em mim. A mesma vida que está em Deus está em mim. Jesus ressuscitou e eu ando em ressurreição. Se eu colocar a minha mão sobre você agora, e se você crer, e eu disser em nome de Jesus, você vai ser curado. Se a pessoa crer e você crer, o que diz Mateus 18, que o que dois de vocês concordar, será feito. Nessa noite, queridos, vamos sair do problema e vamos lembrar que nós estamos assentados nos regiões celestiais, que Jesus nos fez mais que vencedores. Você não vai lutar para vencer, você vai lutar porque você já é mais que vencedor. Você parte de uma vitória. Você não está lutando para vencer, você está lutando porque você já é mais que vencedor. Como eu contei uma vez, irmãos, que o pastor foi pregar a palavra, e quando ele voltou, o filho dele tinha afogado na piscina, parece. Estava morto. Lá, chamaram ele lá, fizeram toda tentativa de ressurreição, não conseguiu. A criança estava lá gelada, jogada no lápide lá para enterrar. E ele chegou lá e disse: meu Deus, meu filhinho está morto, por que acontece isso? Meu pai, ressuscita essa criança. Não aconteceu nada. Aí ele falou: Deus, por que essa criança não ressuscita? Ele está falando assim, Deus falou com ele assim: você está orando para eu ressuscitar, ao invés de orar por ela, porque eu já ressuscitei. Fale para que ela acorde agora. Fale que o Espírito da ressurreição está na sua vida. Então, ele estava tentando fazer com que Deus fizesse, mas nós falamos porque Jesus já fez. Ele diz lá em João 19:30, está consumado. Jesus já curou todo mundo. Você não vai orar para ver se, quem sabe, talvez. Olha a sua experiência, vou pôr a mão aqui. Será que vai dar certo? Tomara que dê certo. E se não der certo? Vamos ver. Em nome de Jesus, sai febre. Será que saiu? Saiu ou não saiu? Não, irmão. Você não vai orar para acontecer. Você vai orar porque Jesus já curou na cruz do Calvário. Porque Ele já te fez mais que vencedor. E Ele te guia em triunfo sempre. Esse teu problema está debaixo dos seus pés.
Na cruz do Calvário, Jesus destruiu todos os seus inimigos. Veja o que diz em Romanos 8, por gentileza. Romanos capítulo 8, nós vamos orar. Você crê que Deus vai fazer uma obra aqui neste lugar, irmãos? O mal vai ter que sair, porque ele já foi derrotado, amém? Oh, glória a Deus, você sabe que Jesus é maior que seus problemas. Jesus está na sua vida, irmãos. Romanos 8. Pegue aí, achou? Romanos capítulo 8, versículo 15. Vocês não receberam um espírito que torna vocês escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos, e agora nós chamamos ele de paizinho, pai, Abba, pai. Então você não tem um espírito de escravo, você tem um espírito de príncipe. Deus é rei, você é filho do rei. Deus te deu autoridade. Você crê nisto? Não tenho maior alegria do que ver meus filhos andando na verdade. Irmãos, tantas pessoas andando com o capeta e você andando com o Senhor. Tantas pessoas, irmãos, ouvindo tantas vozes, seguindo tantas coisas, e você seguindo a verdade, irmão. Ó, tantas pessoas ouvindo tanto espírito enganador, tanto espírito de porco aí, e você está ouvindo o Espírito de Deus. Quem é que guia você? O Espírito de Deus. Irmãos, que maravilha. Isso é discernir os tempos proféticos. Enquanto as pessoas estão procurando tanta coisa, o Senhor diz assim: eu já venci. Ide, curai enfermos, expulsai demônios, consolai os tristes, impõe a mão sobre as pessoas e elas serão libertas, serão cheias do Espírito Santo. O que é isso, irmãos? O que é sabedoria? É entender o que Deus está nos chamando, ó, e atender esse chamado. Você é o embaixador celestial. Você veio do céu, o embaixador celestial, a essa terra. Você não é deste mundo. Nós estamos neste mundo aqui, irmãos, mas nós não somos deste mundo. Nós somos dos céus, embaixadores celestiais. Estamos aqui nessa terra para estragar a festa do diabo. Nós estamos aqui nessa terra para desfazer as obras do diabo. Nós estamos aqui nessa terra para libertar os cativos, para pregar para as pessoas que Jesus Cristo salva, cura, liberta, irmãos. Cristo está na sua vida. Você é casa de Deus. Você é templo do Espírito Santo. A tua mão é ungida. A tua voz é ungida. A tua sombra é tão ungida como a de Pedro. Por que a sombra de Pedro curava enfermos, irmãos? Porque Jesus estava na luz. E Jesus é a luz de Pedro. Então até a sombra de Pedro tinha luz, irmãos. Não há outro espírito. O mesmo espírito que estava em Pedro está em você. O mesmo espírito que tirou Jesus do túmulo, o espírito da ressurreição, diz agora: andem como ressurretos dentre os mortos. Amados, não tenho maior alegria, diz Deus, do que ver os meus filhos andando na verdade. Não andando na preocupação, andando na fé. Não andando na mágoa, mas no perdão. Não andando na tristeza, mas na alegria do Senhor, que é a nossa força. Não andando no mundanismo, na carnalidade, mas andando no Espírito. Você crê que você tem essa capacidade? Você crê que você foi feito por Deus? Olha só, para nós finalizarmos, 2 Coríntios, amados, para nós orarmos, tá bom? 2 Coríntios capítulo 5. Por favor, abra sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, página 975. 2 Coríntios capítulo 5. Amém? Versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura. A velha vida acabou, eis que tudo se fez novo. Teve um novo início. Aquele pecador, escravo de vício, aquela pessoa triste, depressiva, endividada, aquela pessoa escravo do diabo já morreu, não existe mais. Você é uma nova criatura. Você agora é filho de Deus, nascido de Deus. Você é capaz, porque o Espírito de Deus está na tua vida para te ajudar. Olha o Deus que ajudou Sansão, o Deus que ajudou José no Egito, o Deus que esteve com Moisés, o Deus que esteve com Abraão, o Deus que esteve com Paulo está em você. Ó, acorda para a vida, hein? Dentro de você está a presença de Deus.
toda sabedoria de Deus, todo poder curador de Deus, todo poder prosperador de Deus, todo poder consolador, toda sabedoria está na sua vida. Então diga assim: Senhor, se o Senhor diz isto, eu vou concordar com o Senhor, porque não é sabedoria teimar com Deus. Se o Senhor diz que eu já estou assentado nas regiões celestiais, se o Senhor diz que eu sou livre, então eu sou livre, e eu vou dizer: eu sou livre. E quando você disser eu sou livre, as cadeias caem por terra. Quando você disser com fé em eu estou curado, a doença vai ter que sair da sua vida. Por quê? Porque você é, e você crê, e você diz, e você persevera, e Deus confirma. Em Marcos 16:20 diz que o Espírito Santo ia confirmando os atos dos apóstolos. Tudo o que eles faziam, porque Deus mandou eles fazerem, eles faziam. Eles ungiam com óleos, eles oravam pelas pessoas, e Deus confirma. Quem crê que Deus está aqui nessa noite para confirmar nossa oração? Quem crê que Deus vai enviar anjos na tua casa? Quem crê que algo vai acontecer, porque Deus não mente. Ele diz em Hebreus 13:5: eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então Ele está conosco. Tem dia que a gente não sente, não vê. No Cronos você não vê, mas no Kairos você sabe. Você está nele e Ele está em você. Ele habita em você e a tua vida está escondida em Deus. O assaltante não consegue te achar, porque a tua vida está dentro de Deus. Aquela pessoa que quer te matar, passa por você e não te vê. Por quê? Porque a tua vida está escondida em Deus. O diabo não pode tocar, a peste não pode tocar, o H1N1 não pode tocar, porque a tua vida está escondida em Deus. Você habita em Deus e Deus habita no seu coração. Vamos se colocar em pé, por gentileza, amados. Vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar com o tema Kairos, discernindo os tempos proféticos.